Olá pessoal, tudo bem? Professor Diogo Burlamac aqui, hoje acompanhado da Cris, minha gatinha que tá ali, ó, dormindo, para nossa aula de número 12, correção de questões de língua portuguesa para a banca IBFC. Na última aula a gente terminou falando de concordância e a gente começa falando de concordância, né? A gente vai seguir concordância aqui neste bloco. Vamos lá então para a questão de número 111, vamos embora, vamos para a tela, vamos ver o que a gente tem aqui. 111, pessoal, opa, aqui ele abriu a que eu tinha escrito na aula passada, vamos lá. São 111, diz assim, em relação à concordância verbal, analise as orações abaixo. Mais de uma pessoa quis parabenizá-lo, ele pergunta aqui, ó, cuidado aqui, hein, estão incorretas, hein, ele quer a incorreta, de novo, marca aí, pessoal. Mais de uma pessoa quis. Diogo, pela lógica, mais de um é no mínimo dois, né? Eu semanticamente eu até concordo com vocês, pessoal, mas cuidado, porque quando eu tenho a expressão mais de, o verbo ele vai concordar com o numeral que vem aqui, ó. Ok? Ele vai concordar com esse numeral. E, obviamente, se esse numeral for 1, o verbo vai ficar no singular, tá bom? Então, por mais que a ideia de mais de 1 seja de no mínimo 2, tá? Com essa expressão mais de, o verbo concorda com o numeral que está aqui junto dela, tá? Então, mais de uma pessoa quis, ok? Mais de uma pessoa quis. Mais de duas pessoas quiseram. Essa que seria a ideia, tá bom? Então, a 1 tá certa. 2. Mais de duas, aqui ó, mais de duas. Quando eu tenho a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral que acompanha, né? Mais de duas pessoas, o parou, não. Pararam, né? Pararam. Ficou horrível, né? Vamos lá, mais de duas pessoas pararam ou pararam. Maravilha? Então, cuidado que essa expressão aí cai bastante em prova. A 2 está errada. Vamos lá. O palestrante foi um dos que. Aqui eu tenho, ó, um dos que mais contribuiu e a 4 é igual. Um dos que mais contribuíram. Com a expressão um dos que, pessoal, ou uma das que, né? Um dos que, o verbo tanto pode concordar no singular, quanto pode concordar no plural. E no plural, geralmente, é aquele que a gramática tem como concordância preferencial, tá? Então, geralmente, a gente vê, o mais comum é que concorde no plural mesmo, tá? É porque a ideia aqui é a seguinte, né? Foi um dos que mais contribuiu, é porque você pode concordar aqui com o núcleo, né, palestrante, ou você pode concordar com, ou seja, um daqueles que, né, pode concordar com a ideia de plural, tudo bem? Na verdade, o plural geralmente é aquele mais indicado, mas a expressão um dos que aceita tanto concordância no singular quanto concordância no plural, por isso que essa está certa e essa está certa. Então, a incorreta, a única incorreta é a 2, pessoal. Gabarito letra B. Então vejam que várias regrinhas aqui, né? Que para quem não lembra, de repente vai fazer a prova e tropeça aí por causa de besteira, né? Ainda bem que vocês estão fazendo o curso de resolução de questões para rever esses conceitos. Vamos lá. 112. Observe a oração e assinale a alternativa correta em referência à concordância do verbo ser. O que são os fatores limitantes? Eu falei com vocês que a concordância verbal, pessoal, nada mais é do que a concordância do verbo com o seu sujeito. Só que quando eu tenho o verbo ser, eu vou ter algumas particularidades, tudo bem? Então vamos lá, aqui ele fala o que são os fatores limitantes. Então vamos lá, aqui ele diz o seguinte, o sujeito e o verbo ser concordam apenas em modo. Pessoal, não faz o menor sentido aqui, né?
o sujeito concorda em modo. Modo é modo indicativo, modo subjuntivo, né? Na verdade, o verbo concorda com o sujeito em número, pessoa, não é isso? Em número e pessoa. Primeira pessoa do singular, primeira do plural. Então, o modo não tem nada a ver, tá? Então, a 1 não está correta, não. Nem a 1, nem a 2, nem aqui, ó. Então, só pode ser a 2 ou a 3. Vamos lá. O verbo ser acompanha a flexão do predicado verbal, pessoal. Especificamente no uso de pronomes, isso, isto, aquilo, tudo, ninguém. Pessoal, tá errado aqui, porque na verdade a gente já viu, né, que o verbo ser, na verdade, ele acompanha a flexão do predicado nominal quando eu tenho o predicativo do sujeito. Nós já falamos sobre isso. E aí, tudo bem, aqui tá errado, mas realmente o verbo ser, como eu falei, tem uma particularidade. Quando eu tenho pronomes isso, isto, aquilo, tudo, ninguém, né? Geralmente a concordância não vai se dar com o sujeito, vai se dar com o predicativo do sujeito, né? Em frases, por exemplo, essa frase aqui famosíssima, né? Tudo são flores. Então vejam que isso aqui é o predicativo do sujeito e ele que está comandando aqui, por exemplo, a concordância. Tudo bem que nesse caso aqui, alguns gramáticos até admitem também tudo é flores, né? Enfim, mas normalmente eles seguem o predicativo do sujeito, até porque há uma regrinha que diz que entre singular e plural, a preferência da concordância no plural, tá? Então, esse aqui é um caso interessante. Agora, a 3 vai estar certa, e aí o gabarito é a letra D, porque ele fala assim, o verbo ser acompanha a flexão do predicativo, isso aí não do predicado, né? É do predicativo, especificamente quando o sujeito é formado por pronomes interrogativos, que, aqui seria que, quem, né? E o que, tá? Então, realmente isso está certo, pessoal. O verbo ser, ele vai concordar preferencialmente com o predicativo do sujeito, tá? No caso em que o sujeito for formado por pronomes interrogativos. Ou seja, quando o sujeito é um pronome interrogativo, né? Que é... Opa, peraí. Aqui não vai dar certo, né? Quando o sujeito é um pronome... Vou melhorar aqui. Quando o sujeito é um pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Que, quem, por exemplo, a tendência é que o verbo concorde com o predicativo do sujeito, ok? Então, se o predicativo do sujeito está no plural, esse verbo vai aparecer no plural, que é exatamente o que está aqui, ó. O que, né? Então, aqui é o que, quem, o que, né? Tá? Então, aqui eu tenho o sujeito, né? O que, o verbo de ligação, e fatores limitantes é o predicativo do sujeito. Então, vejam que essa aqui é uma regrinha da gramática mesmo, tá? Então, o verbo, ele acompanha, né, na verdade, a flexão do predicativo do sujeito quando o sujeito é um pronome interrogativo, tá? Por isso que a resposta está aqui, certo? O número 3, letra D. Maravilha? Então, vejam que é mais uma regrinha, né, que a gente precisa saber de concordância, tá? Vamos lá, então. Apagando aqui. Vamos para a próxima. Questão 113. Fala assim para nós. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas em relação à concordância. Vamos lá. Aqui também é interessante, ó. Estava proibida ou proibido a entrada? Pessoal, esse aqui é um caso interessante, porque, ó, com essas estruturas, ó, proibido entrada, tá? Proibido entrada, por exemplo, água é bom, ok? Essas frases de efeito, proibido, essas indicações, né? Esses conselhos, eles geralmente permanecem no plural, né? A concordância aqui no plural, água é bom, né? Eles permanecem invariáveis quando não tem artigo. Quando não tem um artigo presente aqui. Então, proibido, entrada. Tá? Permitido, entrada. Água é bom. Dieta é bom. Seria essa a ideia.
tá? Mas, quando aparece um artigo, então se eu botar aqui, proibir, se eu botar a entrada, aí já muda tudo, pessoal. Porque aí eu tenho a entrada, a ideia de que a entrada é proibida. Então, proibida a entrada. Se entrou um artigo aqui, na verdade não só um artigo, um determinante, tá? Qualquer determinante, a gente acaba tendo que fazer a concordância também. Então, água é bom. Se eu botasse assim, por exemplo, esta água, sei lá, você foi lá para São Lourenço, pegou aquela água daquelas fontes lá e tudo. Então você vai, pô, esta água. Ó, botou um determinante aqui agora. Esta água é boa. Vai precisar concordar, tá? Então, por exemplo, dieta. Dieta é bom. Mas você falar assim, olha, nossa, ou seja, a minha dieta é a dieta do meu cremoso, da minha cremosa, nossa dieta é boa, tá? Então, toda vez que eu puser um determinante, pessoal, acompanhando essas estruturas aí nessas frases, a concordância vai ser obrigatória, tudo bem? Então, por isso que aqui, ó, estava, ó, a entrada. Então, aqui vai ser o quê? Proibida. Estava proibida a entrada, ok? Antecipada. Mas o público... Pessoal, vamos lá. Quem já chegava? O público. Então, o público é o sujeito. Núcleo público. Singular. Então, aqui só pode ser chegava, não pode ser chegavam. Tudo bem? Chegava. Proibida, chegava. É a letra C já, né? Já é a C, mas vamos lá. Aqui é importante, pessoal. Faltavam 5 horas. Sabe por quê? O que faltavam? 5 horas. Então, 5 horas é o sujeito. Logo, 5 horas faltavam. Tá bom? Então, cuidado com isso aí. Então, proibida. Aqui, né? Proibida, chegava, faltavam. Aqui é que é interessante, ó. Uma pessoa falou que fazia muitos anos. Essa aqui é importante. Vou até apagar essa bagunça que está aqui para falar sobre o verbo fazer. Lembra do verbo haver impessoal? Quando ele formava orações sem sujeito? Né? Que a gente dizia assim, o verbo fazer, no sentido de existir, né? Ele é um verbo impessoal. Então, o verbo haver, na verdade, né? Então, o verbo fazer também, quando ele indica tempo passado, né? Quando o verbo fazer, quando ele indica tempo passado, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele forma orações sem sujeito, não é isso que a gente já viu? E se ele é impessoal, ele fica como, pessoal? Terceira pessoa do singular. O único verbo impessoal que acaba admitindo plural é o verbo ser, indicando distância, hora ou data. Aí ele é diferentão. Mas esse aqui, terceira pessoa do plural. Então eu não posso falar, nossa, Diogo, fazem... Botar até asterisco para dizer que tá errado, tá? Fazem 2 anos que eu não estudo. Não. Isso para gramática normativa, a gramática da prova, isso tá errado, pessoal. Não é fazem 2 anos. É porque o verbo fazer aqui, ele tem que ser empregado com o mesmo sentido do verbo haver, ó, em tempo passado, tá? Não no sentido de existir, mas de tempo passado. Então, há 2 anos que eu não estudo e faz 2 anos que eu não estudo, tá bom? Cuidado para não pensar assim. O Diogo falou que o verbo fazer fica sempre no singular. Mentira. Eu falei que o verbo fazer fica no singular quando ele indica tempo passado. Tanto é que, ó, vou botar uma frase bem interessante aqui, ó. Faz... Opa. Vou botar uma frase bem diferentona aqui, olha só. Para vocês perceberem a diferença, ó. Hoje faz 3 anos. 3 anos que meus pais
fizeram aquela festa. Então vejam que o verbo fazer aqui, nessa segunda ocorrência, ele não é impessoal. Porque tem sujeito, ó. Meus pais fizeram aquela festa, tá? O que é impessoal é o verbo fazer, indicando tempo passado. O verbo fazer é sinônimo do verbo haver, indicando tempo passado. Então, faz 2 anos, Diogo, eu tava com dificuldade antes de assistir suas aulas, agora eu tô acertando tudo, porque faz 2 anos, ou fazia 2 anos que eu não estudava português. Agora eu tô maratonando esse curso aqui. Mas fazia 2 anos, fazia 3 anos que eu não estudava, tá? E não faziam. Tudo bem, pessoal? Então fazia, tá certo? Por isso que a resposta é a letra C. Muita gente tropeça aqui também, pessoal, tá? Isso é uma questão até relativamente comum, mas muita gente perde também uma questão como essa. Vocês não vão perder. Vamos lá. 114. Em relação à concordância, assinale a alternativa incorreta. Vou sempre ser chato de falar para vocês marcarem aqui. Coloca a flecha do cupido, coração, a flecha do cupido no coração, capivara sorridente, cornetinha do palhaço, bota o que você quiser, florzinha, tá? Bota a florzinha aqui, mas chama a sua atenção, tá? Porque ele quer a incorreta, de algum jeito, tudo bem? Vamos lá. Bota a foto do crush. Vambora. Não bota não, que não pode levar nada pra prova. Vamos lá. Hoje havia menos cadeiras na sala. Pessoal, a palavra menos é invariável, tá? Ah, Diogo, eu conheço gente que fala menos. Você não vai ficar corrigindo as pessoas, tá? Na frente dos outros, não. Você pode chamar no cantinho e falar assim, olha, é menos, né? Mas assim, no dia a dia, tem gente que fala menos, tá? Mas pra prova, é menos. Menos pessoas, menos cadeiras, tá? Menos, tá? Então não é menos cadeiras. Havia menos cadeiras. Essa aqui tá certa. É proibida a entrada. Já vimos que sim, porque aqui tem determinante. Então aqui vai concordar, pessoal, tá certo? Nesta manhã, ela estava meia sonolenta. Ó, pessoal, para eu falar que essa pessoa, tá? Para eu falar que essa pessoa estava meia sonolenta, é o seguinte, ó, essa metade aqui, ó, da pessoa tá sonolenta. Essa metade aqui não, tá super acordada, super animada. Não pode, né, pessoal? Aqui é aquele caso que eu falei, ó, não é metade aqui, né? Aqui é meio, tá? Ou seja, meio sonolenta, tá? Isso aqui é um advérbio, tudo bem? Ligado aqui, expressando uma circunstância pro adjetivo. Então, ele quer incorreta, é a C, né? Aqui tá errada. Vamos lá. A planilha anexa. Já falamos do anexo. O anexo aqui é um adjetivo que concorda com o substantivo planilha. E é permitida a venda. Isso aí, mesma coisa daqui da entrada, pessoal. E se não tivesse o A, Diogo? Se tivesse assim, ó. Permitido venda. Estaria certo? Estaria certo também, porque não tem um determinante aqui, não é isso? Mas aqui, ó, permitida a venda. Certo? Resposta da 114, letra C. Maravilha? Então vamos lá para a questão de número 115. A 115 fala assim para nós. Em relação à concordância, assinale a incorreta. A IBFC tem um carinho, né, pessoal? Tem um carinho todo especial pelas incorretas, né? E aí vocês têm que prestar sempre atenção nisso aqui, tá? Incorretas, ok? Vamos lá. Havia menos pessoas na sala. Vejam que é uma questão super parecida com a anterior, né? É isso aí, já falamos que menos não existe para a prova, tá bom? Então isso aqui tá certo. Envio anexa à planilha, isso aí, pessoal. Se fosse planilhas, anexas às planilhas. Se fosse documento, envio anexo o documento. Se fosse documentos, envio anexos os documentos. E se fosse a expressão em anexo, ela é uma expressão invariável, ok? Isso aqui tá certo. Fazem 2 meses. Acabei de falar disso aqui. Verbo fazer indicando tempo passado, ele é sinônimo do verbo haver, ele é um verbo impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Isso aqui tá errado. Aluno do Diogo não vai mais errar isso aqui. Nunca mais.
Beleza? D. Existem verdades. Pessoal, e houve muitos acidentes. Isso aqui a gente já fez, inclusive, em aulas passadas, né? Vamos lá. Se eu tivesse essa frase aqui, ó, há verdades. E aí eu tenho essa aqui, existem verdades. Os verbos são sinônimos, tá? O verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E nós já falamos que quando o verbo haver está empregado no sentido de existir, ele forma orações sem sujeito. Logo, aqui não tem sujeito. E aí eu já tinha dado o bizu para vocês também. Quando ele está no sentido de existir e forma orações sem sujeito, já pode saber que ele é verbo transitivo direto, né? E isso aqui é o objeto direto. Agora, nesse caso aqui, o verbo existir não é impessoal. Ele é um verbo normal. Então, a primeira pergunta que eu faço para ele é para buscar o seu sujeito. O que existe? Resposta, verdades. Então, verdades existem, né? E aí o verbo existir aqui é um verbo intransitivo, tá? Guarda isto aqui no seu coração, tudo bem? Então, existem verdades, tá certo. Por quê? O que existe? Verdade. Então, verdades é sujeito, tá? Verdade. Então, isso aqui tá certo. Mesma coisa aqui embaixo, pessoal. Houve muitos acidentes. Por quê? Aqui eu tenho o verbo haver no sentido de ocorrer. Lembra, é o verbo haver no sentido de ocorrer, acontecer, né, que é sinônimo, ou existir. Então, o verbo haver nesses sentidos aqui é um verbo impessoal e ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Isso aqui está corretíssimo. Não poderia ser houveram muitos acidentes. Não. Ocorreram? Poderia? Sim, porque o verbo ocorrer não é impessoal. Então, ocorreram estaria certo. Nesse caso, muitos acidentes ocorreram, tá? Agora, houve muitos acidentes. Aí, nesse caso aqui, é VTD e muitos acidentes, objeto direto. É a mesma análise que está aqui. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui também está certa. Aqui a gente reforça que o gabarito é mesmo a letra C de casa, ou para quem prefere, C de Charlie. Vamos lá. A gente segue para 116, segura aí, força, sustenta, vamos que vamos. Próxima questão, fala assim para nós. Na oração, todas elas têm manchas diferentes uma das outras. Percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. É isso aí, pessoal. Lembra desse aqui? Lembra com o verbo ter aí, ele vai ter o acento, é um dos casos de acento diferencial. Lembra disso aqui, ó? Ela tem e o seu plural, elas têm. Vejam que o som é o mesmo, né? Então, para diferenciar o plural, o que eu faço? Acento circunflexo, tá? Então, é com os verbos ter, vir e derivados, ó. Ela vem, mais elas vêm, tá? E quando, por exemplo, é um verbo derivado do verbo ter, por exemplo, conter. Então, ela contém, agora aqui eu preciso acentuar, né? Porque aqui é uma oxítona terminada em EM, mas o plural vai ser de novo com o circunflexo, ó. Elas contêm, ok? Convém e convém. Então, cuidado com isso aqui. Muita gente erra porque não percebe, pessoal. Quem tem manchas diferentes? Todas elas. Todas elas é o sujeito. O núcleo é o pronome elas. Então, está no plural. A concordância está aqui, ó, no plural. Ok? Vamos lá. Dentre as frases abaixo, assinale aquela que também apresenta correção de concordância e ortografia, que juntou as duas coisas. Vamos lá. Eles normalmente vêm. Isso aqui está errado, pessoal. Tá? Porque, cuidado, o verbo ver, ele tá diferente, ele não está nesse grupo aqui, né? É que o verbo ver é o seguinte, o verbo ver, ele vê, ele crê, por exemplo, né? Como é que a gente faz? No plural, antigamente, a gente dobrava o E, né? E mantinha o acento. Agora esse acento caiu, tá? A gente só dobra o E e não precisa mais colocar o acento, até porque é uma paroxítona terminada em EM, tá? Então, vem, creem, deem, ok? Então, aqui, ó, eles normalmente
esse vem é do verbo vir, né? Então, ela queria o verbo ver. Então, seria aqui, ó. Eles normalmente veem o filme juntos, tá? Cuidado com o verbo vir e com o verbo ver. Se tiver dúvida nesses verbos, vejam conteúdos aí que você tiver, material que você tiver sobre esses verbos. Verbo vir e verbo ver, tá? Então, isso aqui tá errado. A velha planilha mantém. Opa, quem mantém? A velha planilha. A velha planilha é o sujeito. O núcleo é planilha. É singular. Então aqui, ó, deveria estar no singular. Ok? Esse mantém com acento circunflexo está no plural, pessoal. As páginas. Aqui. Quem contém material diversificado? As páginas. As páginas é o sujeito. O núcleo é páginas. Então aqui sim, aqui deveria as páginas contém. Agora sim a marcação aí do plural. E no trabalho, o técnico detém. Isso aí, pessoal. Detém o cronograma. Maravilha, né? Agora, se fosse, vai lá, se fosse os técnicos, vai lá, responde antes de mim aí. Os técnicos detêm. Como é que eu escrevi isso aqui, pessoal? Assim, ó. Não é verdade? Então tá certo. 116, letra D. Pessoal, questão 117. Fala assim para nós. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Aqui não tem nem o que falar, né? Não vai colocar houveram. Aqui eu tenho houve, né? A gente já viu isso aqui em vários momentos, inclusive nessa aula. Houve muitos atrasos. No sentido de ocorreram, né? Ou aconteceram muitos atrasos. Mas aí é houve, tá? O verbo haver, no sentido de acontecer ou ocorrer. Aqui é interessante, o qual de vocês. Porque qual de vocês, pessoal, esse pronome aqui, ó, ele está no singular. Então, nesse contexto, poderia ter também um qual de nós. Ó, qual de nós? Qual de nós chegou? Aqui também, chegou. Tá? Então, quando este pronome aqui estiver no singular, mesmo que ele esteja acompanhado de outro pronome no plural, né? Esse aqui é um pronome indefinido, né? Um pronome indefinido no singular, ele vai exigir a concordância no singular. Tá? Então, qual de vocês chegou? Qual de nós chegou? Diferente, aí cuidado essa observação aqui, se ele tivesse no plural. Se eu tivesse, por exemplo, quais de nós, aí quando ele está no plural, né, ele dá dupla possibilidade. Então, quais de nós são professores, por exemplo, concordando com quais, né? Quais são, ou poderia ser quais de nós somos professores, concordando com nós, tá? Isso no plural, beleza? No singular, concordância sempre com o pronome indefinido aqui, tá? Às vezes interrogativo, nesse caso pronome indefinido. Beleza? E aqui, pessoal, por favor, faz 3 horas, né? Já falamos disso, o verbo fazer, indicando tempo passado, né? Sinônimo do verbo haver é um verbo impessoal, tá? Um verbo pessoal, indicando tempo decorrido. É um verbo que vai ficar na terceira pessoa do singular, então nunca fazem 3 horas. Faz 3 horas. Então ficou houve, chegou e faz, né? 117, letra C. Maravilha? Questão 118. Vamos lá. Vários anos. Ah, aqui tem um negócio legal. Olha só que interessante. Aqui agora eu tenho locução verbal. Deve existir, vou botar isso aqui só para ficar bem claro, e deve haver. Ó, deve haver. Deve existir pessoas e deve haver pessoas. Aqui fica a mesma coisa, na sala, tá? Para os dois. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho o verbo existir e tenho o verbo haver. Nós já vimos isso aí em outros carnavais, não é verdade? Beleza. Quando eu tenho 2 verbos aqui com uma só ideia, o que eu tenho? Eu tenho uma locução verbal. Maravilha? Eu tenho uma locução verbal, certo?
Numa locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo verbo é o verbo principal. Adivinha quem manda? O verbo principal, ok? Apesar dele ficar numa forma nominal, aqui está no infinitivo, mas é ele que comanda isso aqui, tá? Então pensa comigo, o verbo existir é um verbo impessoal? Não, o verbo existir é um verbo normal, né? Um verbo que concorda com o seu sujeito. Então, nesse caso aqui, quando eu penso, o que deve existir? Você vai me responder, pessoas, Ju. Então, pessoas devem existir. As pessoas devem estudar. As pessoas devem trabalhar. Essa que é a ideia, tá bom? Beleza. Agora, quando o verbo principal é um verbo impessoal, que é o caso do haver no sentido de existir, o que acontece numa locução verbal? Ele transmite a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Beleza? Então, o verbo principal transmite a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Então, mais uma vez, se ele é o verbo que comanda, né, essa aqui é uma locução verbal impessoal. Ou seja, isso aqui não é o sujeito. É a mesma ideia do verbo haver que forma oração sem sujeito. Aqui ele está numa locução verbal, ele é o verbo principal dessa locução, ele forma orações sem sujeito, tá? Então, ó, deve haver, né? Pelo amor de Deus, pessoal, devem haverem, aí que não dá mesmo, tá? Então, deve haver vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Mas, vamos lá. Aqui é o seguinte, aqui poderia ser tem pessoas? Até poderia ser, né, num emprego coloquial, tá? Mas quando eu usar o verbo, grava isso aí que eu vou falar. Já caiu até numa prova da Polícia Civil de Brasília em 2008. Se eu for usar o verbo ter, no sentido de haver, isso aqui é coloquial, tá, pessoal? Eu até poderia, mas aí ele também é impessoal, ok? Então lembra, o verbo ter, ele concorda com, quando ele não é impessoal, ele vai ter o acento circunflexo, né? Por exemplo, as pessoas têm. As pessoas têm medo e aí segue, tá? Então aqui o sujeito, as pessoas. Agora, quando eu falo tem 2 bancos na praça, no sentido de há 2 bancos na praça, coloquialmente a gente pode empregar ele, mas aí ele fica igual o verbo haver. Ou seja, ele fica no singular. Então, por isso que aqui ele seria empregado sem o acento circunflexo. Tudo bem? Mas também poderia ser o que aqui? Mas há pessoas, né? Também poderia. Ou poderia estar o verbo existir, né? Existem. Lembra que o verbo existir não é impessoal, por isso que ele fica no plural, tá? Então, deve haver. Deve haver. Aí, esse aqui tá fora. Pode ser esse aqui, coloquial, mas tudo bem. Tá valendo. Existem, né? Pessoas que excitam no momento de diminuir seu uso não faz sentido, né, pessoal? Aqui é o verbo hesitar, né? E não o verbo excitar, tá? Verbo hesitar, ou seja, titubeou, né? Essa aqui é a ideia, tá? Então, a 118 é D, né? B, né? Deve haver, existe... Ah, tá aqui, né? Existe, hesitam. B. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Então vejam que aqui, ó, um recado para vocês, hein, que a IBFC deu. Deve haver. Hesitam. Tem. Isso aqui não está errado, né, de todo, mas é coloquial, como eu falei. E a banca não aceitou. Tá? A banca entendeu que o coloquial aqui não serve. Ah, Diogo, mas se não tivesse a letra B? Se não tivesse a B... Olha só, ouve bem. Se não tivesse a B, a melhor resposta é a letra D. Mas, como tem a B e a D, a gente vai naquilo que é formal, que é previsto na gramática normativa, né? E não no que é coloquial. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. A gente segue para mais uma questão, que é a questão 119. Tá acabando, segura aí. Que fala assim para nós. Na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o próprio... Aqui tá tudo igual, né? O próprio isolamento. Só é próprio... O próprio... Ela poderia botar um próprio, né? Para ver se o pessoal marcava próprio. Cuidado, pessoal. Próprio
Tá errado, tá? É próprio isolamento por meio de ações incompatíveis com a harmonia do grupo. Olha aí, hein? Lembra da expressão em anexo que eu falei? Que é uma expressão invariável? Em anexo algo? Em anexos? Não. Falei umas 2 ou 3 vezes na aula passada e nessa aula aqui, né? Em anexo. Alguns casos de mudança de atitude. Olha aqui, pessoal. Vai ser interessantes é adjetivo. Qual é a classe de palavras que se liga aqui, que se relaciona com o adjetivo? Intensificando, expressando um modo, é o advérbio. E a gente já viu que o bastante, quando é advérbio, ele é invariável, né? Então, bastante interessantes. Letra B, ok? Vejam como essas coisas se repetem, né, pessoal? Diogo, não estou lembrando da questão do bastante. Volta aí umas questões atrás que eu comento esses detalhes, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de... As questões se repetem, tá? E 120, para terminar, diz assim: em relação à concordância do verbo, marque a incorreta. Não vou repetir aqui, né? Vamos lá. O prefeito e o governador disseram. Pessoal, quem disse? O prefeito e o governador. Eu tenho um núcleo, tenho 2 núcleos, esse sujeito é composto, logo o verbo fica no plural. Questão certa. Foram os membros do conselho que... essa aqui eu vou pular. Vamos lá. A professora foi... Aqui tá beleza, ó. Quem foi? A professora, né? Aqui, beleza, mas aqui tem aquela expressão um dos que, né? E lembra, um dos que concordou, uma das que concordou ou uma das que concordaram. Então aqui, esse verbo fica no singular mesmo, concordando com professora, mas esse aqui, ó, ele pode estar no plural ou também poderia estar assim, né? Foi uma das que concordou. Lembrando que o plural é a preferência, né? Isso aqui tá certo também. Ele quer incorreta, tá? O Reino Unido comandou. Quem comandou, pessoal? O Reino Unido. Núcleo, Reino Unido. Logo, o verbo no singular, certo. A cooperação entre os membros das Nações Unidas deverão, pelo amor de Deus, pessoal. O que deverá seguir os acordos firmados? É tudão, ó. A cooperação entre os membros das Nações Unidas. Tudo isso aqui é o sujeito. E quem é o núcleo? O núcleo é cooperação. A cooperação deverá seguir os acordos firmados. Essa aqui está errada e a resposta é a letra E. Diogo, qual o problema da letra B? Não tem problema nenhum, tá? Eu só quero que vocês lembrem da palavra, da expressão expletiva ou de realce. Lembra disso aqui, ó? Eu fiz o bolo. Eu poderia realçar essa frase assim, ó. Eu que fiz o bolo. Vejam que esse que está aí unicamente para realçar. Ou poderia também botar a expressão é que, ó. Eu é que fiz o bolo, ok? Então, tanto o que, só a palavra que, quanto a expressão é que, estão aí como palavras, expressões expletivas ou de realce. Tudo bem? O que acontece com a expressão é que apesar de ela ser de realce, o que pode acontecer? Ela pode se separar, né? Então, eu poderia dizer assim: foram eles que fizeram o bolo. Então, ela pode, vejam que ela pode se separar, ó. Vejam que ela está aqui com o eles intercalado. Ela pode se separar, fazer aqui uma concordância, né, com esse pronome aí que vem depois dela, e mesmo assim ela continua como expressão expletiva ou de realce. Tanto é que quando eu falo foram eles que fizeram o bolo, isso aqui tem uma ênfase, mas eu posso tranquilamente cortar isso aqui, ó. E aí a frase continua certa, só que sem a ênfase, ó. Eles fizeram o bolo, percebe? Então aqui, ó, foram os membros do conselho que aprovaram a lei. Esse foram que, na minha opinião, é uma expressão expletiva ou de realce. Tanto é que eu posso retirar daqui e vai ficar legal, ó. Quem aprovou a lei? Os membros do conselho. Os membros do conselho é o meu sujeito, membros é o núcleo, logo o verbo concorda no plural. E é isso aí. Ficou tranquilo? Com isso aí a gente termina a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha
valido a pena ficar aqui até agora. Torço pela sua aprovação. Conte conosco, sigam aí o canal, compartilhem, deixem comentários. Isso é importante para mim, importante para o canal continuar, tá? Oferecendo conteúdos gratuitos e, acredito eu, de qualidade para vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom, bons estudos. Tchau, tchau.